Neste módulo, nós vamos dar algumas dicas de como fazer a discussão sobre os direitos da criança e do adolescente na sala de aula, na escola e na comunidade. Antes de a gente entrar propriamente nas propostas mais concretas, eu quero propor uma reflexão inicial sobre um momento muito importante nesse processo de discussão dos direitos, que é a sensibilização das crianças e dos adolescentes sobre a reflexão sobre os direitos a partir de alguns conceitos muito básicos. A primeira ideia que é importante desenvolver com as crianças e com os adolescentes para discutir direitos é a ideia de que a todo direito corresponde uma responsabilidade. Nós temos direitos individuais e a esses direitos individuais corresponde uma responsabilidade individual. Então, eu tenho direito à saúde, mas eu tenho uma responsabilidade de cuidar do meu corpo, de me proteger, de evitar me expor a situações de vulnerabilidade. Eu tenho direito à educação, mas eu tenho a responsabilidade de frequentar a escola, de cumprir os horários, de fazer as tarefas. Essa reflexão é muito importante porque algumas vezes a gente fala nos direitos como se fosse um tema de mão única, mas ele tem exatamente duas mãos. O direito que a sociedade, que o Estado democrático de direito concede a cada um de nós, mas nós temos essa outra mão que é a da responsabilidade. Nós temos alguns direitos sociais, direitos coletivos, né? Nós temos uma forma de organização da sociedade que permite, por exemplo, que uma empresa produza alimentos, que ela venda esses alimentos, mas essa empresa ela tem uma responsabilidade social, ela tem uma responsabilidade em assegurar que essa produção dos alimentos respeite o meio ambiente, seja sustentável, garanta que o alimento que chega na mesa das pessoas chegue de forma saudável, que ele não vá ser prejudicial à saúde das pessoas. Então, essa primeira ideia de refletir sobre direitos e responsabilidades é muito importante para introduzir essa tarefa mais concreta que nós vamos propor de refletir os direitos na comunidade, na escola e na sala de aula. Uma segunda ideia importante é a ideia de cidadania. O direito e a responsabilidade criam em cada um de nós a condição de cidadão. Ser cidadão significa ter direitos e responsabilidades. Para a gente refletir sobre a ideia da cidadania, o que é a cidadania, né, nós poderíamos usar de 4 pequenas ideias que nos ajudam a agrupar o que é a cidadania. A primeira ideia importante da cidadania é que a cidadania é o direito de ter direitos. Ou seja, todo mundo, pela sua simples condição de ser um ser humano, já nasce com direitos. Todos nós temos direitos. Ninguém pode dizer que alguém não tem o direito de ter direitos. O direito de ter direitos é a condição mínima do ser humano, dos seres humanos. Ele está assegurado por uma convenção internacional, que é um consenso entre os países do mundo, ele está assegurado na nossa Constituição, nas legislações que cada país tem. Então, essa primeira ideia é importante, porque desde que nós nascemos, nós já nascemos com essa ideia de que nós temos o direito de ter direitos. A segunda ideia importante é de que nós temos o direito de conhecer os nossos direitos. Esse curso que vocês estão fazendo está tratando exatamente desse aspecto da cidadania, que é o direito de conhecer os seus direitos, de estudá-los, de aprender, de refletir sobre eles, de interpretá-los, de questioná-los, de aprofundá-los. Então, todo esse processo de conhecimento dos direitos é um elemento fundamental da cidadania. O terceiro elemento importante da cidadania é o direito, obviamente, de usufruir dos direitos. Não adianta eu dizer que eu tenho direito à educação se eu não tenho uma vaga para ser matriculado numa escola. Não adianta eu dizer que eu tenho direito à saúde se na hora que eu preciso de um atendimento eu não tenho esse atendimento. Então, o direito de usufruir dos direitos é normalmente o aspecto da cidadania que a gente mais reflete, mais discute, porque nós estamos constantemente nos questionando sobre ele, porque a cada dia nós precisamos
ter oportunidades para que os nossos direitos sejam realizados. E o quarto aspecto importante da cidadania é o direito de produzir a cada dia novos direitos. Quando a Constituição brasileira foi aprovada em 1988, por exemplo, nós tínhamos, as crianças e os adolescentes tinham o direito a 8 anos de educação obrigatória, dos 7 aos 14 anos. Depois, com a evolução da sociedade, a discussão, foi acrescentado mais um ano de educação obrigatória, dos 6 aos 14 anos. E hoje a discussão já é de ampliar a obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos, incluindo também o ensino médio como um direito fundamental de cada adolescente e uma obrigação do Estado, da sociedade e do próprio cidadão de ter 14 anos de escolaridade obrigatória. Então vejam que a cada dia a sociedade vai produzindo novos direitos. Nós poderíamos citar aqui a questão de todos os novos direitos à comunicação que as novas tecnologias de informação, a internet, os computadores, os instrumentos de comunicação nos trouxeram e nos trazem a cada dia. Quer dizer, hoje nós não podemos, nós já estamos falando, por exemplo, em exclusão digital. O que quer dizer exclusão digital? Quer dizer que uma parte das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das famílias, dos adultos, uma parte da sociedade está sendo excluída de todos esses benefícios que as novas tecnologias da informação estão trazendo. Então, nós estamos gradativamente produzindo um novo direito, que é o direito a usufruir dessas tecnologias de comunicação, né? Então, essa reflexão sobre o direito de produzir a cada dia novos direitos, ela dá um sentido dinâmico à cidadania. Então, cidadania não é só ficar sentado na sua casa, na sua escola, na sua comunidade, esperando que as coisas aconteçam, mas é se mobilizar, é refletir, é pensar. Então, com esses 2 blocos de ideias, nós sugerimos ao professor, às professoras, que façam aquilo que nós estamos chamando aqui de uma sensibilização sobre esses conceitos. É preciso falar, explicitar esses conceitos, fazer alguns cartazes, colocar as palavras direito, responsabilidade, cidadania, direito de ter direitos, direito de conhecer os direitos, direito de usufruir dos direitos, direitos de produzir a cada dia novos direitos, e promover, então, uma reflexão que pode ser feita através de trabalho em grupos com os alunos, que pode ser feita através de propor que se façam redações, que pode ser feito até na aula de educação artística, por exemplo. Se pode fazer uma tentativa de desenhar o que são esses direitos. Então, a ideia aqui, nessa primeira reflexão, é que nós demos alguns conteúdos aos alunos para que eles possam desenvolver, então, uma sensibilidade para uma visão mais ampla sobre os direitos. Ou, dito de outra forma, nós queremos aumentar o repertório dos alunos sobre o seu conhecimento em relação ao que é o direito. Com base nas ideias de direito e responsabilidade e de cidadania, nós vamos propor, então, aos alunos que façam na sua comunidade, na escola e na sala de aula, um mapeamento de oportunidades e de problemas que nós temos em relação aos nossos direitos. É muito importante que nós agreguemos a essa discussão a reflexão sobre as oportunidades. Normalmente, quando a gente promove discussão sobre os direitos, é muito mais fácil a gente avançar rapidamente para identificar os problemas. Falta médico no posto de saúde, falta computador na escola, E é muito importante que essa reflexão seja feita e que essas ausências, que esses problemas, que essas dificuldades sejam elencadas, sejam registradas. Mas é importante também que a gente, paralelo a esse processo de identificação dos problemas, a gente estimule os alunos a identificar nas comunidades, na escola e na própria sala de aula, os recursos, as oportunidades, aquilo que a comunidade oferece, o que a comunidade, o que a minha escola me dá como oportunidade para eu
desenvolver e realizar os meus direitos. Nesse sentido, nós podemos fazer desde coisas mais simples, como um jornal mural, por exemplo, em que a gente coloque numa cartolina 2 colunas, né? Coloque lá oportunidades e coloque lá numa outra coluna os problemas, distribua os alunos da turma em 2 grupos, um grupo vai andar pela comunidade e vai levantar, perguntando para as pessoas, observando, levantando quais são os problemas e vai preparando esse cartaz, então, e um outro grupo que vai refletir sobre as oportunidades, vai ver se tem um centro de saúde na comunidade, se existe uma escola, se existe uma quadra esportiva, se existe uma lan house, se existe um espaço para eles acessarem a internet. Então, desses 2 registros, né, depois pode surgir por meio de colagem, com fotos, com recortes de revistas velhas, com desenhos dos alunos, um grande jornal mural que exponha para a sua comunidade como que os alunos percebem os seus direitos naquela comunidade. Eu comecei falando dessa tarefa mais simples, porque essa vai poder ser executada por qualquer escola que tenha os cartazes, enfim, que tenha as cartolinas, os pincéis atômicos, que tenha figuras, revistas antigas, tesoura, cola, enfim, a criatividade dos alunos. Essa é uma forma que nós poderíamos dizer mais básicas de levar para a sala de aula uma reflexão concreta sobre os direitos. Você faz uma pesquisa rápida na comunidade sobre esses 2 aspectos, os problemas e as oportunidades, e desenha, a partir daí, um jornal mural, uma espécie de um grande painel, onde você pudesse apresentar esse resultado do trabalho dos alunos.